Olá, minha gente querida, mais um programa muito especial, Capelania, gente cuidando de gente. E hoje trouxemos outro convidado muito especial, um amigo muito querido de longa data. Eu conto já já para vocês o que é que nós vamos falar hoje, um tema muito incrível, e eu conto quem é também, tá bom? Mas antes de tudo, eu quero que você conheça um pouquinho sobre o nosso curso de capelania hospitalar que estaremos oferecendo aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros em abril, no mês de abril. Vamos ver? Gente querida, quero convidar você para o nosso primeiro curso presencial depois da pandemia em capelania hospitalar da Associação de Capelania na Saúde. Venha aprender a visitar pessoas. Entre lá no site capelanianasaude.org.br e inscreva-se já. Espero você! Gente, eu quero falar para vocês hoje sobre capelania na aeronáutica. Você já ouviu sobre isso? Eu acho que não. E eu quero ler, antes de tudo, um versículo da Bíblia que o nosso preletor de hoje colocou aqui no início do capítulo dele, no nosso livro Capelania, Missão em Todo Lugar. Ele diz assim, Deus diz assim, no Salmo 139, versículos 8 a 10. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Que tremendo nós sabermos com certeza sobre a fidelidade e o amor e o cuidado gentil, detalhado do Senhor. Ele está conosco em qualquer lugar, em qualquer momento. E nós podemos conversar com Ele. Podemos saber que Ele está cuidando de nós e nunca nos deixará, nunca jamais nos abandonará. Vamos conversar hoje com o reverendo Marcelo Coelho, que já foi capelão em uma porção de áreas. E hoje, mais especificamente, ele vai falar para a gente sobre a capelania na aeronáutica. Mas eu vou deixar que ele se apresente, ele fale de quantas coisas ele já fez e do que ele faz agora também, tá bom? Marcelo, como você está? Bem, Eleni, bem, e mais feliz ainda por estar aqui de novo, né? Estar aqui com você, nesse programa tão especial, e podendo contar um pouquinho dessa história, né? Que me é tão cara e que me acompanha, né? Apesar de já nos últimos 10 anos eu já atuar em outra área de capelania, né? Que é a capelania universitária, mas foi um privilégio também participar desse projeto tão bacana, tão especial, né, para o povo de Deus, porque fala desse testemunho do cuidado de Deus. E como você sabe, eu estou envolto aí ao tema da capelania também na academia, né, na fase final do doutorado, falando sobre capelania, numa tese de doutorado que tem me dado aí muitas emoções. Dado trabalho. Muitas emoções. Que bom, mas que desafio é bom a gente ser desafiado e produzir coisas tão boas. Sim. Que vão impactar tanta gente, sim, não é? Sim, para sempre, né? Sim, para sempre. Porque o que a gente escreve não é nosso, é né? verdade, é lindo. Do mundo. Eu falo que, eu brinco que eu não sou escritora, que eu sou fofoqueira do Senhor. Porque eu tenho maior prazer, maior alegria de colocar em livros tudo que eu aprendo, tudo que eu vou vivendo no dia a dia, com pacientes, com profissionais da saúde. E assim, como é tremendo a gente ver uma pessoa que estava triste, desanimada, abatida, ser reanimada pela palavra do Senhor. E pelo contato
com gente, porque capelania realmente é gente cuidando de gente. Né? E sabe, Marcelo, eu fico assim, eu gosto de lembrar do início da capelania, porque Martin Tours, ele era uma pessoa, ele era o único crente da sua família, isso muitos séculos atrás. E daí, o que aconteceu foi que o pai dele falou assim, não, eu tenho que fazer esse homem deixar de ser tão gentil, tão carinhoso, assim, né, ser homem de verdade. Então, eu vou colocá-lo no campo de batalha, eu vou colocá-lo com os militares. Para ver se ele abandona essa coisa desse tal cristianismo. Isso, né? Isso, e se torna durão, né? Mas o interessante foi que ele viu ali no caminho por onde ele passava uma pessoa muito pobre, tremendo de frio, com fome, sofrendo muito. Ele não pensou duas vezes, tendo o amor de Cristo no seu coração, se encheu da compaixão do Senhor e ele tira o manto longo e rasga em dois. E ele cobre aquele homem com a metade do seu manto. Quer dizer, ele não deu coisas, ele também matou a fome e ajudou aquela pessoa na situação trágica que ele estava vivendo. Mas ele deu principalmente de si mesmo. E é isso que é capelania, é ir ao encontro das pessoas no ambiente onde elas estão, dentro das necessidades dela, aprender a falar a língua dessas pessoas e aprender também como transmitir a mensagem do Evangelho de uma maneira visível, palpável, compreensível para aquela pessoa. Por isso que a gente tem capelania em tantas áreas. Exatamente. Né? Porque a capelania, eu costumo dizer que ela é o mensageiro ou a mensageira de Deus no lugar onde ela está, fora da igreja, né? É verdade. Porque na igreja a gente tem lá o pastor, o pregador, o diácono, enfim. Mas fora da igreja as pessoas não sabem o que é o mundo do Evangelho, o que é o mundo de alguém que vive com temor de Deus. Então, o capelão ou a capelã é aquele que, se ele está na empresa, ele está refletindo Cristo. Sim. Ele está repartindo a capa. Né? E é daí que vem, né? Capa, capelão, né? Capela. Isso, né? Isso mesmo. E essa história tem me visitado muito no trabalho lá do doutorado, porque é de onde surge, né, no século IV, né, da nossa era, e a partir dali que se tem tudo o que a gente conhece na história em termos de capelania, é a partir dessa experiência né, de Martinho de Tours. E esse aspecto de estarmos fora da igreja, né, aí, ou num presídio, ou na empresa, ou na rua, ou em qualquer outro lugar. Uma casa de idosos, ou nos esportes. Exatamente. É como a gente vê a chamada secularização do sagrado. Né? É verdade. Não o inverso. Não você trazer os valores do mundo para dentro do cristianismo, mas você ir lá, como sal, como luz. Né? E você é o que o Weber chamava de um protestantismo intramundano. Né? Não é que você torna o protestantismo mundano porque o mundo entra dentro dele. Não, mas você entra dentro do mundo, onde você está, e leva, ainda que seja uma capa, né? Mas você sabe por que você está levando. Exatamente. Né? Porque você foi alcançado. Né? Sim, e você preserva os valores cristãos. Exatamente. Né? Você não cede dentro desse ambiente novo que você acabou de entrar. O sal não deixa de ser sal. Não, de jeito ele continua nenhum. sendo sal, senão ele perde o sentido de estar ali. É verdade. E também é mais do que boas obras. Sim. Porque qualquer um pode fazer boas obras. Sim. Mas a capelania, o papel do capelão é fazer com que aquele público novo
conheça o amor de Deus através da pessoa de Cristo. Então, é fazer as boas obras, então a área social está envolvida, mas dar ouvidos, dar atenção, dar carinho e apresentar a pessoa de Cristo como Salvador. E aí eu acho que é esse algo mais, né? É essa razão pela qual nós trabalhamos com as boas obras é que faz toda a diferença. Porque, como você disse, as boas obras todos vão fazer. Sim. Mas por que o capelão se empenha nisso? Por causa de Cristo. Sim. Né? Por causa do Evangelho. Toda a diferença. E aí a gente dá o pão, dá a capa, mas oferece o encontro. Sim. Oferece o encontro com Cristo. É verdade. Né? Que é um pouco lá daquela origem também do Martinho, né? Sim. Porque ele, com relação ao seu pai, ele tinha uma rixa, porque o pai não era cristão. Sim. E ele se converte ao cristianismo e o pai manda para o exército para ver se ele largava isso. Aí ele cria uma situação, né, de intensidade do cristianismo, porque ele tem inclusive uma visão, né, de Cristo, enfim. Então é muito bonita a história, né? Sim, a lenda. E você vê como o que Deus permite acontecer, né, se mantém por séculos e séculos. Século III, século IV. Século IV. Nossa, que coisa de lá linda. Cá, e a gente tem relatos de capelães em toda a Idade Média, a partir daí, né? Principalmente começando nos quartéis, você tem já nas empreitadas de guerra, você tinha o capelão, porque tem gente que pensa que a palavra capelão vem da capela, mas é o contrário, né? Você tem a capa do Martinho, né? Sim. Então, essa capa, por uma cultura, digamos, mais mística, romana, você tem a questão da sacralização do objeto. Então, essa capa, ou as suas réplicas, vão sendo distribuídas pelos quartéis, pelas organizações militares, e onde estava a capa era o lugar onde as pessoas iam fazer a sua oração. Então, o lugar que guardava a capa do capelão era a capela. E aí vem o termo capela. Então, não é por causa da capela que tem o capelão, é por causa do capelão que tem a capela. Sim. Mas o que tem de ensino sob o ponto de vista da pregação do Evangelho aqui? O Evangelho é para pessoas. E o Evangelho é por pessoas, não é por capas. E nem por capelas. É verdade. Né? Os instrumentos e todas as coisas boas que Deus nos dá, eles são menores do que Ele mesmo. E a obra de Deus é no coração humano. E por isso que eu gosto desse seu slogan, né, do programa, gente cuidando de gente, porque falar do Evangelho é presentificar o Senhor Jesus, né? É gentificar, né? É verdade. É a gente trazer ao coração, né, aquilo que tem ocorrido no coração de tantos cristãos ao longo de milênios. E a gente retomar isso no trabalho de capelania é muito especial. Muito. Porque eu tenho feito a pesquisa agora, né? Desculpa falar disso, porque ainda bem, eu quero ler essa tese. A gente tem feito a pesquisa e um dos elementos que está no imaginário das pessoas do trabalho do capelão é a amizade, é o carinho, é o acolhimento, é o serviço, é o quilo, a cesta básica, a palavra amiga, né? Então é pessoa, o ombro. É o ombro amigo. Né? Que lindo, que lindo. Que bom, eu quero muito ler a sua tese de doutorado. Trate de terminar. Terminar rapidinho e de fazer dela um livro também para todo mundo poder ter acesso a ele. Deus permita. Marcelo, a gente começou o seu capítulo aqui, você começou o seu capítulo contando que você ouviu uma palestra minha e também do reverendo Jonas Zulski, Sim. que
era capelão mais na área funerária, né? Eu na área hospitalar e ele na área funerária, enquanto você estava ainda no seminário, foi isso? Exatamente, exatamente. Na primeira semana teológica, você falou, em 1992. Uau, olha só. Você já era uma pessoa muito famosa, Uau, muito querida no Brasil, né? Quando a gente falava, a Eleni vem falar, aí foi bem especial. Que coisa. Isso em 1992. E depois, lá pelo terceiro ano, quarto ano, ali 94, 95, o Zuski foi falar pela segunda vez. Tem coisas que a gente só consegue ouvir depois de umas 3 ou 4 ou 5 vezes, né? É verdade. Nós, seres humanos, somos assim, né? Verdade. Às vezes a gente fala assim, puxa, que legal, como que você não me disse isso antes? Mas eu já te falei 100 vezes. Né? Então, o Jonas, o reverendo Jonas, foi lá, contou com muito entusiasmo uma vez, aquilo me passou despercebido, mas pertinho já do quarto ano, quando ele conta de novo essa história, né? E nem usava o termo capelão, né? Ele não usava, ele era uma especificidade do ministério pastoral da igreja em que ele atendia a cidade na época em Limeira. Casa Branca. Ele estava em Casa Branca. É verdade, é verdade. E aquilo me impressionou de uma tal maneira, né? Assim como a sua palestra também, no primeiro ano, porque logo no primeiro ano, eu ainda sem igreja para trabalhar, eu vim para São Paulo, né? Você lembra? Lembro. Encontrei lá o reverendo Isaac, acho que eu estava vendo alguma coisa da Marli aqui no seu novo livro, também, né? Éramos da mesma igreja, e já vim para Você fez o nosso curso de capelania, fez o treinamento. Logo no primeiro ano, vinha toda segunda-feira e ia para o estágio, né? Você abriu a possibilidade daquele estágio para seminaristas fazer só na segunda, porque o estágio sempre foi muito rígido, né? E tal. Então eu fiz todo o estágio, ganhei lá o título, né? Já no primeiro, segundo ano. Então essas foram as sementes, né? Algumas sementes que vão sendo plantadas, que a gente não vê elas germinar, não as vê germinar, mas depois a gente vê que já era uma plantinha. É muito lindo, o senhor agindo o tempo todo, muito especial. E conta para mim, quando você fala aqui sobre trabalhar no fim quando você acabou o seminário, como pastor missionário da Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil, e a Junta de Missões aluga para você e sua esposa uma casa que ficava ao lado da funerária, é isso? Capela, exatamente. Da capela. Uau! Da capela mortuária do município. Era um município de 25 mil habitantes, né? Chamado Guararapes, e a gente casou-se, né, no dia da formatura, no seminário, e fomos para o campo, sem saber onde a gente ia morar. O diretor da junta foi 2, 3 meses antes, alugou a casa, deixou tudo certinho, e a gente chegou lá e foi morar, e a gente descobriu que era do lado da capela. Aí eu falei, por isso então que eu me impressionei com a palestra do reverendo Jonas, já estava tudo preparado, né? E a gente não sabia. Eu estou lembrando do texto de Jesus mandar o moço preparar a Páscoa, né? Ele deve ter falado para o diretor da junta, você vai lá, quando tiver uma casa do lado da capela, mortuária, você aluga, porque depois o Marcelo vai para lá, e eu vou usá-lo para um serviço de capelania funerária, né? Já estava tudo pronto. Na raça, né? Não tinha nem por onde fugir. Exatamente. Que coisa incrível. E depois, você diz que você, então, como pastor recém-formado ali, recém-ordenado também, você começou a andar pela cidade. E isso não é muito comum dentre os pastores, porque é mais fácil você ficar dentro da igreja trabalhando para os membros da igreja e esperando que as pessoas cheguem até você quando você está no seu gabinete pastoral. Mas você fez uma coisa diferente. Conta pra gente. Sempre por causa dos nossos mestres, né? Dos nossos, aqueles que a gente admira, que Deus usou provavelmente com alguns erros antes, né, dessas pessoas, mas que eles deixaram o ensino para nós. E 2 pessoas especificamente me influenciaram a isso. Um é o próprio diretor da junta, né? Ele dizia, não fique
saudosa memória, né, presbítero Dirceu Serzósimo, né? Sim. Ele dizia, não fique na igreja, vá no dono da farmácia, vá e ande por ali e pastoreie. E é isso que o John Stott fala. O John Stott fala que um dos recursos emocionais que Deus usa para cuidar do pastor é ele lembrar que ele é pastor da cidade também. Ele não é pastor da igreja. Às vezes o pastoreio da igreja é algo extremamente desgastante se você é alguém que acha que depende do pastorado da igreja, né? E o Stott dizia isso, vá para a cidade. Se a igreja te causar algum tipo de desgaste, né, enfim, de algum desafio, vá para a cidade. Sim. E aí a gente fez isso, né? Eu fui em todos os locais de autoridade, então ali eu já estava fazendo uma capelania institucional, né? Eu fui no delegado de polícia, no juiz de direito, fui no dono da farmácia, literalmente, né? Ficou um amigo meu, diretor das 2 escolas que tinha particulares e as 5 públicas. Puxa. Então eu ia em cada um e falava a mesma coisa. Olha, eu sou pastor da igreja presbiteriana, acabei de ser formado, vim para o campo, estou aqui à sua disposição. E mais tarde eu ia fazer isso na aeronáutica. Aprendi lá em Guararapes. Sim. E quando eu chegava nos quartéis, eu fazia isso em todos os quartéis que eu ia. Há na cultura militar uma conduta prevista em regulamento de que qualquer militar que adentra uma unidade, ele, por regulamento, ele vai até o mais antigo, o principal, né, o comandante, e se apresenta. Eu sou fulano, tenho uma patente tal, e estou aqui para fazer isso, né? Eu estou indo na sua casa, então você tem que saber o que eu estou fazendo. Claro. E eu usava dessa prerrogativa para falar quem eu era e o que eu podia fazer por ele e pela unidade, né? Porque a pergunta deles deve ser sempre essa, né? Quem é esse cara? E assim, o que ele tem a oferecer? Será que ele vem pregar para mim? Exatamente. E a percepção, às vezes, é bem distorcida. Né? Porque a pessoa do povo, do povão, enxerga o pastor como aquele que está atrás de um púlpito. Mas não, nem sempre o que está disposto a descer, sair pelas portas da igreja e adentrar o mundo e ir ao encontro daqueles que realmente estão precisando e muito, mas que não têm coragem de entrar numa igreja. Exatamente. Eu acho que essa é a diferença, né, do pastor da igreja, dessa percepção que as pessoas têm do pastor pregador apenas, né? Ou alguém que é ganhador de adeptos, né? Ele está querendo me convencer e me levar para a igreja dele. Está querendo me ganhar, né? Ou do pastor servo, que é aquele que está ali para servir. E eu acho que esse é o ponto digamos, ao mesmo tempo de confluência, que é também a bifurcação da separação para o pastor de igreja, para o pastor capelão ou para capelã. Porque ele vai com o retrato do serviço. Né? E eu lembro bem de uma vez que eu fui falar com um comandante e depois ele falou assim, ué, Marcelo, todos vêm aqui para me pedir coisas. Você veio aqui para me oferecer. Para oferecer, que coisa! E eu acho que é esse o ponto, né? Eu tive este relacionamento com diretores de hospitais, dos vários hospitais, por onde eu já passei, hospitais onde eu estou ainda, mas ter esse contato com o diretor do hospital e estar ali para dar atenção a ele, para cuidar dele também, porque ele cuida de tanta gente, de tantos problemas, está debaixo de tanta pressão. E a gente fala, não, eu vim aqui para dar ouvidos a você, para orar com você, se você permitir, levar alguma coisa para dar de presente, como uma boa literatura bíblica também. E quantos diretores que não são cristãos, mas se tornaram muito amigos, muito queridos. Né? Porque gente precisa de gente próxima, gente que diante da qual ele não precisa estar armado.
Não precisa estar pensando, e agora? O que eu falo? defendendo. Exatamente. E conta pra gente, Marcelo, como é que foi esse seu trabalho na aeronáutica? Você ficava só dentro da caserna, não sei como é que se chama dentro da aeronáutica, onde ficam os profissionais que estão Sim. trabalhando ali? Fala pra gente. A caserna é a especificação, digamos, geral para todos os quartéis, né? Ou aquartelamentos, Sim. né? As unidades militares são o que se chama na literatura de instituições totais, na sua maioria. Ou seja, que é o lugar onde, é igual como se fosse um hospital, ou um presídio, ou algum outro lugar onde você pode ficar ali sem precisar sair tendo as necessidades básicas, né? Alimentação, leito, dormida e etc. E na aeronáutica é exatamente igual a como é no Exército e na Marinha ou nos quartéis da Polícia Militar. Você tem uma base, né, onde o serviço é feito. Nem todas essas bases ou esses quartéis, né, que a gente chama de unidades ou organizações militares, né? Então, uma OM, uma organização militar, é também chamado de quartel, né, ou de caserna, e não necessariamente são instituições totais. Por exemplo, uma academia, como é em Pirassununga, é uma instituição total porque o cadete fica lá o tempo todo. Ele estuda, se alimenta, dorme, não pode nem sair de lá, né? Alguns quartéis são assim, outros são unidades mais administrativas. Porém, o que a maioria não sabe é que mesmo nessas unidades menores, você tem lá a possibilidade do aquartelamento e numa situação de guerra, baixa-se uma legislação ou uma ordem interna dizendo ninguém mais sai daqui, porque daqui nós vamos para a operação. Então, eles têm que estar preparados para o tempo todo, né? Quando você tem um militar fardado indo para o quartel, quando ele adentra o portão do quartel, ele está sob o comando do comandante, que por sua vez está sob o comando do governo. Se baixar uma ordem dizendo ninguém sai dos quartéis, ninguém vai sair dos quartéis, a não ser que pegue nas armas e vá para a guerra, por exemplo, né? Então, é dessa forma, com a aeronáutica, com a marinha e com o exército. E o nosso trabalho é um trabalho de atender ao público interno, né? No caso de unidades como a aeronáutica, como era o meu caso, o meu trabalho ele era tanto no local onde era a minha sala ou a minha designação, quanto nos demais quartéis espalhados pela cidade ou pelo estado de São Paulo. Nossa, e no caso também trabalho, hein? E no caso também no estado de Mato Grosso do Sul, que é uma área de jurisdição aqui da onde eu trabalhei. É muita emoção, muita alegria. Por isso que você fala no livro, fazia capelania de tudo. Exatamente, exatamente. Gente, nós estamos aqui conversando com o pastor Marcelo Coelho. Ele é capelão em muitas áreas, já foi hospitalar, foi na área de ofícios fúnebres, de funerárias também. Presídios também, e também foi na aeronáutica. E hoje ele é capelão no Mackenzie, em São Paulo. E eu quero mostrar para vocês esse livro que nós lançamos agora, mês passado, Capelania, Missão em Todo Lugar, onde nós temos aqui vários autores. Eu convidei vários amigos para escreverem comigo e mostrando que capelania muita gente pode fazer, pessoas que estão ali frustradas, às vezes, dentro da sua própria igreja, falando, eu não posso ir para outro país, eu não posso ir para outra cultura, então eu vou me acomodar e ficar quietinho aqui. Mas existe tanta coisa que você pode fazer ao seu redor. Existe um campo missionário ou vários campos missionários onde as pessoas estão desejando que
elas possam estar ouvindo a palavra de Deus, vendo o agir de Deus. E é isso que nós temos que fazer, é tanta coisa que nós podemos fazer. Estamos conversando aqui com o reverendo Marcelo, que está fazendo também a sua tese de doutorado sobre capelania. Muito, muito bom, Marcelo. E você fala aqui no livro que você é capelão de tudo, já passou em muitas áreas. O contexto aqui é de que numa capelania militar, ela naturalmente é uma capelania de tudo. Porque tem o ditado que diz que militar no quartel quer serviço, né? E serviço não falta. E no caso do capelão, ele é obrigado, né, por força do seu ofício, a atender áreas como hospitais, como a prisão, porque você tem lá dentro do quartel militares que estão presos, né? Atender ao aconselhamento, atender a um casamento, ao comandante ou aos diretores, em ações institucionais, né? Então, todas as áreas, né, de que inclusive o livro trata, com capelanias específicas, digamos, aqui fora, né, fora do quartel, lá dentro a gente acaba passando por cada uma delas, né? Então, numa viagem específica que eu ia para o Hospital da Aeronáutica, aqui em São Paulo, eu trabalhava como capelão hospitalar, né? E fazia as visitas nos leitos, levava lá para o Natal as igrejas para cantar o coral, fazia todo o trabalho de apoio às discussões de caso, que eventualmente um médico ou outro nos encontrava no corredor e falava, olha, passa lá no quarto tal, porque a família está muito abalada, enfim, ou o acompanhamento, como você muito nos ensinou lá no HC na época, seja do paciente crônico. Então, capelania hospitalar. E no dia a dia a gente é um capelão institucional. Sim. Né? Mas a gente atende as escolas. Então, eu tinha, por exemplo, na minha rotina, eu tinha em torno de 10 viagens durante o ano, em que eu passava 3, 4, 5 dias ou uma semana numa escola, né? Nas datas especiais. Eu ia, por exemplo, para celebrar a Páscoa e já ficava mais 3, 4 dias. Aí nesses dias que eu estava lá no hotel, na própria instituição, seja em Barbacena, seja em Pirassununga ou em Guaratinguetá, que são as nossas escolas. Sim. Então, ali eu visitava os alunos nos seus alojamentos, eu participava das reuniões de estudo bíblico que eles tinham à noite, eu visitava o comandante e via qual era uma demanda que a gente eventualmente poderia ajudar, fazia os eventos, né, os cultos de celebração, de formatura, disso ou outra coisa. Então, agia como um capelão, como se eu fosse o capelão da escola. Sim. Hoje, a situação ela já está bem mais ajustada nesse aspecto, porque não existe apenas o capelão em São Paulo. O capelão que me substituiu, inclusive um grande amigo, também chamado Marcelo, Olha. né? Mandar um abraço aqui para ele. Ele é pastor aqui em São Paulo e nos quartéis no entorno. Mas nas escolas já tem um capelão também, evangélico, que fica lá. Também mandar um abraço aqui para o pastor Paulo, lá em Pirassununga. Então, a gente já tem esse que fica lá. E para mim era uma angústia, né? Porque eu sabia o quanto de trabalho poderia ser feito se eu pudesse ficar ali, né? Às vezes dá vontade da gente se dividir num monte de gente e fazer todo o trabalho sozinho, né? Eu imagino. Porque o Ministério de Capelania, principalmente na área hospitalar, exige que você esteja tendo um atendimento contínuo à mesma pessoa. Então, não tem como circular tanto. Por isso que, quando eu treino os capelães, eu deixo uma equipe de capelães, treinadores e visitadores
em cada hospital, porque este dia a dia é chegar. Hoje eu cheguei para aquele paciente que estava ali meio arredio, não queria conversa, ou estava com muita dor, ou muito sono, e eu não pude avançar quase no relacionamento com ele, porque não era tempo. Mas eu marquei a presença ali, eu mostrei interesse, mas eu falo para ele, amanhã eu estou aqui de volta. E eu volto no outro dia. E converso um pouquinho mais com ele, pergunto da família e vou avançando de pouco em pouco, até que ele vai realmente confiando em mim e começa a abrir o coração e contar onde está doendo. Não é a dor física, porque eu não sou médica, mas é a dor na alma. E todo mundo passa por dores na alma. E como é importante, então, abraçar, acolher, aceitar essa pessoa e começar a cuidar dela com o amor de Cristo e através da palavra de Deus. E você cita aqui um texto de Isaías 61, dizendo assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Senhor, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Que texto maravilhoso de Isaías 61, e mostra quantos públicos diferentes nós temos para atender, né? Num pastoreio, num cuidado de almas e cuidado de vidas, de pessoas de carne e osso. Conta pra gente, Marcelo, você já falou sobre profissão e missão. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre as tragédias aéreas, porque você pôde cuidar muito numa terrível tragédia que nós enfrentamos em São Paulo, que foi o acidente no voo da TAM. E a gente está no meio de uma tragédia de novo, né? Sim, agora lá em verdade. Petrópolis, né? A gente até falando sobre isso aqui essa semana. Eu acho que é isso. A leitura do texto, eu acho que para o trabalho de capelania, é uma leitura que personifica a mensagem, né? Inclusive foi esse o contexto do Senhor Jesus, quando ele faz uma leitura na sinagoga que parecia ser uma leitura regular, normal, né? Religiosa, e depois ele fecha o livro e fala, tá aqui, hoje se cumpriu, é isso, né? Às vezes a gente pode pensar que falar disso pode soar muito arrogante, né? Alguém falando assim, olha, eu estou cumprindo essa mensagem. Mas a gente sabe, né, Eleni, que você vê esse milagre acontecendo de novo. É verdade, é verdade. Quando alguém chega para você e fala, foi muito bom te ouvir, né? Você vê isso. E é no silêncio, digamos, ali no seu tempo diante de Deus, você agradece a Deus por isso, você se vê nesse lugar, mas você sabe que não tem a ver com você. Não tem a ver com você. Ao mesmo tempo, você se sente privilegiado, não é verdade? Extremamente privilegiado por estar naquele lugar, sendo instrumento daquela manifestação plena do amor de Deus e do cuidado. Sim. E é lindo como o Espírito de Deus vai trabalhando, preparando o terreno no coração daquela pessoa e colocando alguém lá naquele exato momento que a pessoa está clamando. Exatamente. Então, na tragédia,
a gente tem pessoas surdas e cegas, né? Por causa do barulho que a morte trouxe, que a dor trouxe, que ela está no meio daquele... quando você explode uma bomba, está no meio da fumaça, né? Não dá para ver ninguém, não dá para ouvir ninguém. E a pessoa fica extremamente perdida. Exato. Não sabe para onde deve ir, não sabe onde pisar, não sabe o que vai encontrar do outro lado e não sabe os danos, os estragos e às vezes nem o que aconteceu. Então, essa experiência, eu acho que ela veio, digamos, num momento avançado do trabalho, no sentido de... como que eu poderia dizer? De já ter dois elementos importantes, né? A vontade de estar ali, a disposição de estar ali, mas tudo que veio junto para que se chegasse até aquele momento, né? Para você também não se ferir demais com a tragédia, você ter um pouco de preparo para lidar, né? Sim. Como você também sempre fala nos seus cursos, de você entrar numa ala de queimados, você lidar com uma pessoa com um discurso extremamente depressivo e alguém que está para morrer, então são coisas pesadas, né? Sim. E o capelão, ele tem que ter um preparo para aquilo, né? Para que ele também não seja mais um problema para quem enviou ele, né? Exatamente. Ele não pode, ele tem que estar ali para resolver. Exatamente. Né? E por isso é tão importante que Marcelo está falando sobre o preparo, a capacitação, o curso de capelania. Né? Nós estamos oferecendo esse na área de capelania hospitalar agora, em abril. Mas foi tão interessante isso, porque eu estava dando aula num seminário, seminaristas do último ano, tal, e algumas seminaristas falaram: nossa, que tremendo, eu quero ir para o hospital junto com você. Ok, eu não costumo fazer isso, mas abri uma exceção naquele dia e foi uma das seminaristas. E eu falei: bom, a UTI hoje está tranquila nesse hospital enorme, mas aquela UTI de pronto-socorro estava bem sossegada e só tinha uma velhinha tomando soro. E ela estava sentada numa cadeira já, ali, em estado de recuperação mesmo. E eu cheguei, fui conversar com essa velhinha, e essa seminarista ficou por trás ali. Eu falei: você só observa. Tá bom. Quando eu escuto, depois de uns 5 minutos de conversa com a paciente, a minha conversa com a paciente, um estrondo. A seminarista havia desmaiado no chão da UTI. E daí foi uma correria, a enfermagem foi pegar uma maca e cuidar dela. Mas veja, se você não está bem preparado, você dá trabalho, né? Não faz o trabalho, mas dá trabalho. E nesse acidente da TAM deve ter sido terrível. E a gente percebeu ali que nem tudo que você faz no meio da tragédia é de bate-pronto, você tem a relação, percepção do resultado do que você está fazendo. Às vezes você está plantando sementes, né, de cuidado, de presença da pregação do evangelho, porque é o que te leva para estar ali. Né? No livro eu até ponho que se eu não tivesse essa intencionalidade de me colocar naquele lugar, eu ficaria no quartel. Sim. Inclusive eu tive trabalho e problema para poder chegar até lá, né? E a gente no evangelho, para pregar o evangelho, a gente se arrisca mesmo, né? Muito. Então, mas você não tem o retorno, pelo contrário, você tem pessoas que vão querer te rechaçar, pessoas que vão te deixar de escanteio, pessoas que vão te desprezar, né? Mas depois você percebe, né? E eu lembro de uma coisa assim que muito me marcou. De todo o trabalho que a gente fez, primeiro nos primeiros dias, né, no meio dos escombros, depois no IML, depois nos hotéis, depois nas devocionais nos hotéis, assim, tinha
gente de uma igreja, gente de outra, e assim, ninguém te reconhece no sentido de dizer assim, não, isso aqui eu já estou resolvendo, isso aqui é meu campo aqui, isso aqui é meu cuidado e tal, tal. E aquela coisa, e eu sempre ali e tal. Aí vem os cultos. Aí o culto, a gente fez um culto em São Paulo, né? O capelão, ele sempre tem que estar agindo tanto na ponta da corda, né, como alguém que vai lá dar um copo d'água para quem está precisando, mas alguém que está pensando também no papel dele de pregar o evangelho. E aquela é uma situação de se pregar o evangelho. A gente fez um culto em São Paulo, e aí depois que a gente marcou o culto de homenagem às vítimas e de intercessão, com toda a comunidade evangélica de São Paulo, foi na Catedral Independente, Presbiteriana Independente, da Nestor Pestana. Naquela semana marcou-se uma manifestação na Paulista. Uau. Aí a missa que tinha sido no fim de semana anterior, foi todo mundo para a missa. O culto evangélico foi todo mundo para a Paulista, para a manifestação. Que pena. Aí como é que a gente pensa e tal? A gente fez o CD, fez o culto, como estava programado. Praticamente nenhum familiar foi, mas a gente gravou, preparou com um texto, com um boletim, com manifestação de todos os pastores, né, da cidade e tal. E eu consegui, com a aeronáutica, que nós mandássemos, com muito custo, viu? Muito custo, que a TAM, com a área deles de contingência, de desastres, que eles enviassem para cada família um kit com uma literatura, o boletim da igreja daquele culto e o CD da igreja. Que beleza. Para cada família. Lá tinha o sermão, tinha o coral e tal. Aí vieram aconteceu de criar-se uma associação dos familiares, enfim. E mais tarde foi se fazendo culto dos 50 dias, cerimônia dos 50 dias, sempre uma cerimônia ecumênica, né? Aí me chamavam, eu ia lá, dava uma palavra. Culto dos 100 dias, aí já era num outro espaço. Aí no culto dos 200 dias do acidente, eu levei o coral da minha igreja na época. Né? Que coisa boa. E o coral cantou e tal. E o que a gente tinha de gente que depois vinha para o culto, eu lembro que estava do lado de uma coralista, senhora, quando a senhora canta, parece que eu estou ouvindo um anjo. Né? E aí outra que veio e falou, sabe aquele CD? Todos os dias eu ouço ele de novo. Olha, Deus tem um momento certo, não é? Que bom que vocês puderam usar dessa estratégia, porque eles podem ouvir não só uma vez, mas muitas vezes. Exatamente, né? Então, na tragédia? Mas a gente está nas mãos de Cristo. E a obra não é nossa, a obra é dele. Não, é verdade. Ele vai te colocar lá, você vai fazer alguma coisa, que depois ele vai colar com outra, e com outra, e com outra. Você tem que ter o senso da missão. Sim, né? sim. E é importante essa continuidade, porque muitas vezes a gente pensa em consolo no luto, naquele atendimento no funeral, logo de imediato. E é muito comum a gente ver que no primeiro mês e meio, a pessoa enlutada é rodeada pelos familiares, pelos amigos, pelo pessoal da igreja, mas depois as pessoas são meio que deixadas de lado. Tem que voltar à sua vida normal. E todo mundo volta à sua vida normal. Mas aquela pessoa que está enlutada perdeu a identidade, perdeu uma pessoa muito amada, está numa situação toda nova, está tendo que redescobrir como lidar com as coisas que aquele querido que partiu lidava, e quem ficou assume muito mais áreas na vida, e como é importante a continuidade do acompanhamento. Eu fiz um curso aqui para a igreja, o nome do curso é Cuidando uns dos Outros, a igreja no pastoreio. Pensando assim, nós fizemos esse curso online, gravado aqui no estúdio mesmo, com
todos os pastores da igreja e com vários capelães em várias áreas, mas o meu intuito é, primeiro, equipar a igreja para lidar continuamente com os enfermos e também com as famílias enlutadas, com as pessoas enlutadas. Porque nenhum pastor, mesmo que tenha uma igreja seja grande como esta e tenha muitos pastores, mas nenhum pastor dá conta de continuar a cuidar diariamente, semanalmente, daquelas pessoas. Interessante que nessa pandemia, eu criei com a nossa equipe de capelães um atendimento junto com os médicos das UTIs Covid, cuidando das famílias. As famílias não tinham acesso ao paciente. O paciente extremamente solitário, as famílias desesperadas. De vez em quando tinham notícias, os médicos lá do Hospital do Servidor Público do Estado mantiveram as famílias informadas, mas nós tínhamos acesso a todo o desenvolvimento da doença, da enfermidade, a proximidade da morte de alguns, e a gente podia preparar essas famílias e por telefone todos os dias. Os 15 dos nossos capelães e os treinei para isso. E foi muito forte. Uma das nossas capelãs que ficou dirigindo esse trabalho estava contando mesmo que ela começava conversando com um familiar e daí ele falava assim, você pode falar também com meu marido porque ele está muito angustiado? Daí o marido falava assim, você pode falar com meu filho também? Com a minha nora também? E às vezes um telefonema durava horas, porque toda a família queria e uma atenção especial. E alguns colocavam no viva voz para que todos pudessem ouvir aquela palavra de carinho, a palavra de Deus, a oração também. Como as pessoas precisam deste cuidado. Então, como é importante a gente equipar a Igreja de Cristo. Eu estava pensando, você está indo amanhã agora para esse socorro lá no Rio de Janeiro, né? Numa tragédia terrível, tantas pessoas sofrendo e levando também mais pessoas para estarem ajudando. Sim. E com certeza vai ser uma bênção tremenda. Conta um pouquinho sobre esse trabalho que vocês vão fazer lá. A gente, nesse período de pandemia, né, temos tentado ouvir um pouco das necessidades, né, do nosso entorno, né, principalmente naquela segunda onda da pandemia, quando houve muito a questão de distribuição de alimentos, de perda de emprego, etc. E aí a gente criou um grupo, um projeto chamado Projeto Abraço, e a gente conseguiu sedimentar isso para outras ações. E agora, com a tragédia de Petrópolis, a gente já disponibilizou o trabalho da Abraço, primeiro para a logística das doações aqui de São Paulo. Então, a gente tem parceiros que estão... nada é nosso, né? É tudo do Senhor, né? É verdade. E Ele usa os recursos que são dele, não são nossos, né? Então, tanto no transporte dos alimentos, das doações, né? A gente vai com um caminhão no sábado, o caminhão vai sair em 2, 3 pontos de São Paulo para pegar, inclusive, as doações do Mackenzie, as doações de outra ONG chamada Macários, lá na Lapa, no Mirante, lá de Perus, né? Do Jaraguá. Então, a gente vai... E aí, junto, nós vamos com uma equipe de voluntários para a gente ver o que o Senhor tem preparado lá para esses meninos, né? São jovens. Eu liguei para o pastor antes, né? O pastor lá da igreja de Petrópolis. Nós estamos com 2 igrejas lá que a gente vai apoiar. E assim, a rigor, a gente não sabe o que fazer. Mas nós vamos prontos para fazer o que for necessário, dentro das possibilidades do que a gente pode fazer, mas principalmente para se colocar ali presente, né? Para apoiar. E foi muito bonito, porque o pastor falou assim, olha, eu vou receber vocês bem aqui, a gente tem um espaço aqui para vocês. Aí eu falei, mas eu levo meninos fortes para carregar as coisas, meninas para conversar com meninas,
O que que eu... Traz quem você puder. Traz menino, traz menina, traz mais velho, traz mais novo. A gente tem muito trabalho aqui para fazer. Sim. Então, E você tem que estar preparado para cuidar daqueles que você está levando também, não é? Exatamente. Porque às vezes a gente vai para servir, mas a gente fica tão impactado que a gente precisa desse cuidado também. Exatamente. Muito importante. Que coisa. Deus te abençoe Amém. muito e a Amém. todos os queridos que você está levando. Amém. E possa ser de grande ajuda para aquele povo tão sofrido de Petrópolis, mas também que seja um grande impacto para a vida de vocês mesmos. Que o Senhor fale muito profundamente ao coração de vocês. Muito bom. Gente, enquanto o Marcelo pensa numa mensagem bem curtinha para deixar para a gente agora, eu quero mostrar para vocês um livro que saiu ontem. Está assim quentinho, acabou de sair do forno. Eu escrevi este livro há 30 e poucos anos atrás, acho que uns 36 anos atrás. O nome dele era No Leito da Enfermidade. E nestes anos eu fui acrescentando muitas informações, muitos relatos de caso, aprendendo coisas novas e escrevendo aqui. Um dos capítulos é: e quando Deus não cura, o que você faz? Como lidar com más notícias? Como lidar com o enfrentamento de uma morte próxima? Então, este livro é para preparar você que quer desenvolver um ministério de capelania hospitalar. É o livro básico do nosso curso de capelania hospitalar da Associação de Capelania na Saúde, e você pode ter acesso a ele entrando em contato com a Cláudia, nossa secretária, por e-mail ou pelo WhatsApp, e ela vai estar aí dando informações. Aí tem aqui na tela os contatos para você pedir o livro e a gente vai mandar para você pelo correio. Isso porque nós fundamos uma associação de ACS Publicações, para que com isso pudéssemos editar os meus livros. São 43 livros, 2 deles eu escrevi para o Mackenzie este ano, no mês de janeiro já, mas para a gente poder vender esses livros e com a renda manter o nosso ministério de capelania dentro dos hospitais. Então, se você quiser, depois tem muita coisa bonita escrita aqui e você vai crescer também com tudo isso. Marcelo, 3 minutinhos para você trazer uma mensagem final para a gente. Eu queria deixar essa mensagem de a gente estar aqui, né? A mensagem, somos essa relação, né? Esse momento aqui juntos, que significa tanta coisa para nós, né? Para mim, para você, para essa história, né? Que a gente tem. E eu acho que isso é para dar esperança, né? De que nós só estamos aqui por causa do Evangelho, porque o Evangelho chegou até nós. Sim. Porque nós podemos testemunhar e temos visto que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Que Ele é o Deus encarnado e que Ele não apenas nos salvou, mas Ele nos usa, né? E nos designou para a gente ir e dar frutos. Então eu acho que inclusive os nossos ouvintes aqui, telespectadores, eles são pessoas interessadas nisso, em serem usadas por Deus, né? A esperança de Cristo que nós recebemos é uma esperança que a gente oferece com o que a gente recebe do Senhor Jesus. Então, que você se encoraje, se anime, né? E viva a sua história, viva aquilo que você tem recebido do Senhor. Primeiro como recurso para você, mas também para que seja esperança para outras pessoas. Lembre-se que a nossa vida na igreja é muito rica em muitos aspectos. E ela é muito aconchegante em muitos aspectos. Mas quando a gente oferece um pouquinho disso do lado de fora, ainda que a gente não ofereça tanto,
isso é recebido de uma forma extraordinária, né? A música do coral que a gente canta todo domingo, 50 domingos por ano, às vezes para um público muito parecido, né? De 100, 200 pessoas. Se você sai dali com aquele coral e você vai cantar para uma empresa onde tem lá 50, 100 pessoas que não vão entrar na igreja para ouvir, isso causa um impacto. É a gente repartir aquilo que Cristo nos deu e esse conforto tão precioso com pessoas que estão no mundo e não ouviriam de outra forma, se a gente não sair, né? Sim. Então, eu acho que a mensagem é essa. A gente tem feito isso, né, Eleni? Você tem feito isso a sua vida toda. E é para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Não para vocês serem iguais a gente, não, mas para vocês simplesmente quererem, de fato, repartir aquilo que Cristo Jesus trouxe ao coração de cada um. Amém, amém. Marcelo, preciosa a tua palavra, esse tempo juntos aqui. Muito, muito obrigada. Que o Senhor continue a abençoar a sua vida, fortalecê-lo e usá-lo muito para a glória do Senhor mesmo. Amém. Muito obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Gente, até mais no nosso próximo programa Capelania, Gente Cuidando de Gente. Bye, bye.